Centro Espírita Paz de Zé Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Senhor Deus, Criador e organizador de todo o sistema planetário no universo, que nos concede a misericórdia nesta noite estarmos reunidos estudando as mensagens espirituais que vêm do alto para o nosso esclarecimento. Agradecemos, Pai, pedimos que o orador da noite possa ser bastante intuído pelos espíritos misericordiosos que estarão presentes junto a ele. Que a nossa reunião seja de grande proveito para todos nós e, mais do que proveito, que possamos praticar em nosso dia a dia esses ensinamentos. Louvado seja o seu santo nome, Pai. Louvado seja o nome de Jesus, nosso mestre, amigo e irmão. E com sua autorização e a de Jesus, damos por iniciado a reunião da nossa noite de hoje, com louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, muito bom dia, prazer estar aqui com vocês hoje. Não é ao vivo, porque nesse horário do Papo das 9 eu estou a caminho do Lar de Frei Luís aqui no Rio para uma palestra, um compromisso agendado previamente, mas eu fiquei muito feliz de ter dado tempo de deixar por aqui um estudo sobre o tema do Apocalipse como indicador ou sinal de um revirão planetário na direção da luz. Eu vou confidenciar a vocês a motivação para fazer esse estudo. Essa semana, uma das minhas filhas compartilhou comigo uma profunda tristeza por perceber entre seus amigos, entre seus colegas, um pessimismo deliberado em relação à vida, a partir de um noticiário acachapante, as informações que emergem num ano em que provavelmente jamais se viu tantos eventos climáticos extremos em todas as regiões do Brasil, e toda a leitura que a ciência faz de que nós malbaratamos os riscos e já estaríamos modificando o sistema climático. E que nada sugere que no curto ou médio prazo, seja nada nesse momento pelo andar da carruagem, que seja possível reverter esse cenário. E aí essa minha filha manifestou assim uma tristeza. Por quê? Porque ela percebeu nas pessoas da geração dela uma postura do tipo: não há o que fazer, está posto. Então o que me resta é curtir a vida doidado, ignorando o que está acontecendo. Eu penso, ela não me disse isso, mas que esse pessimismo justificado diante das circunstâncias, principalmente quando você está enxergando apenas o período de vida da gente numa encarnação, que é muito breve, é muito fugaz, é a impossibilidade de ver essas peças desarrumadas do tabuleiro devidamente encaixadas. Mas eu dizia que provavelmente as imagens acachapantes da brutalidade das guerras
primeiro da invasão da Rússia à Ucrânia, com a perda de muitos civis, bombardeios sobre cidades, não sobre unidades militares, e mais recentemente, o horror do que está acontecendo no Oriente Médio, entre o grupo terrorista Hamas e o governo de Israel. Eu penso que isso constituiu, provavelmente, um combo, e não apenas nesse psiquismo desesperançado dos jovens, mas, em certa medida, todos nós nos deparamos, esse ano em particular, com elementos muito perversos e tóxicos que minam a esperança. Um olhar mais altivo, mais assertivo na direção de uma mudança. Eu comentei aqui em papos passados da minha perplexidade em ver que todas essas situações que têm muito apelo emocional são matéria-prima, são nutriente para certas denominações cristãs que sempre vaticinaram o fim do mundo numa leitura do Apocalipse de João, que nós espíritas respeitosamente divergimos. O que é o Apocalipse de João? O Apocalipse de João, a gente está falando de João Evangelista, o discípulo dileto de Jesus, o único que não foi supliciado, aquele que acompanhou a mãe de Jesus o resto da vida até ela desencarnar, Maria, e que já idoso na ilha de Pátimo, na Grécia, recluso, numa situação de exílio. João era subversivo, com ideias subversivas para o poder daquela época, deixou o legado desses textos. Apocalipse significa literalmente revelação. E ele, de fato, fala no fim do mundo, no final dos tempos. Como se sabe, a Bíblia tem pelo menos duas formas básicas de interpretação. Uma delas é literal, fora de qualquer possibilidade de contextualização, interpretação do sentido do que está escrito. É o criacionismo que se diz, né? Aquilo é aquilo ali. Jesus vai voltar, é Jesus, em carne e osso, vai voltar. A outra forma de interpretação, não só do Apocalipse, mas da Bíblia, é relativista. Qual o sentido mais profundo de certas expressões, certas frases, certas palavras, se há ou não ali uma linguagem simbólica e metafórica. Para os espíritas, e não somos os únicos a ter essa visão interpretativa, o Apocalipse não é literal. E ele sugere, como falamos num estudo anterior, eu vou repassar muito rapidamente o que eu falei há relativamente pouco tempo aqui. Quem quiser ter uma noção mais acurada da visão espírita sobre esse momento apocalíptico, poderá acessar comprando o livro ou acessando em PDF na internet. A parte final da Gênese de Kardec, que é uma das obras básicas da codificação, onde aparece, no último capítulo, ele vai preparando Kardec assim, a gente para tentar elucubrar, filosofar e perceber aspectos menos óbvios e mais sutis dessa parte da Bíblia, mais precisamente do Novo Testamento. Então ele vem falando sinais dos tempos, e depois a geração nova, capítulo 18, da Gênese, em que ele diz, vou repetir o que eu disse dias atrás aqui no papo, é um trecho da Gênese. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Nós espíritas, portanto,
não acreditamos no fim do mundo. Literalmente, o mundo não vai acabar. Todos os corpos celestes, estrelas, asteroides, meteoros, cometas, planetas, têm, como tudo no universo da matéria, prazo de validade. A Terra tem bilhões de anos pela frente. Acabar por nossa culpa, a Terra não acaba. Ela pode sim sofrer os efeitos resultantes das nossas escolhas, e esses efeitos não são propriamente contra a Terra, que na linha do tempo se reconstitui e se reconfigura. Na área ambiental, por exemplo, todos os danos que estamos causando e estamos determinando mudanças, por exemplo, no sistema climático, se voltam contra nós. Nós somos as principais, entre aspas, vítimas dessa marcha da insensatez, porque sabemos o que provoca a mudança do clima, entendemos ser possível mudar, temos novas tecnologias, recursos para fazer essa mudança na maneira como hoje somos dependentes de combustíveis fósseis, hoje depredamos florestas da forma mais irracional possível e hoje ainda temos hábitos alimentares que corroboram enormemente para a emissão de gases de estufa. Os rebanhos, por exemplo, bovinos, são grandes emissores de gases de efeito estufa e por aí vai. Kardec diz que a atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Geração, na palavra empregada por Kardec, não é uma leva de espíritos que encarna, é da mesma época, é da minha geração. É da minha geração. Não. São levas de espíritos que vêm para a Terra num momento de turbulência que sempre ocorre em períodos de transição planetária, quando se dá entrechoque de ideias, de posicionamentos. Porque é muito interessante esse momento, isso eu não falei da outra vez. Saindo no campo místico, espiritual e entrando no campo sociológico, antropológico, filosófico, muitos pensadores e autores reconhecem essa turbulência em que termos? Resumindo, tá? É como se nós tivéssemos a clara noção de que é preciso mudar muita coisa. É preciso mudar o sistema político, é preciso mudar o sistema econômico, é preciso mudar nossa relação com a natureza. É preciso ajustar as leis para certos movimentos. Temos essa clareza. A questão não é se precisamos ou não mudar. A maioria da humanidade já percebeu que do jeito que está não está legal. André, então de onde veio a turbulência? Essa constatação de que é preciso mudar não veio ainda acompanhada do diagnóstico claro do que virá depois. A gente muda para que lado? De que maneira a gente corrige o rumo? Então, veja, é como se você estivesse morando numa casa que está literalmente caindo aos pedaços. E você sabe que você precisa sair dali. Mas você ainda não sabe para onde você vai. Percebe? Então, há que se ter tempo. Tem um processo de maturação do novo. Porque para os espíritas, o Apocalipse não é o fim do mundo, é o fim do mundo velho. Não é o final dos tempos, sinalizando aniquilação de tudo. É o final dos tempos sugerindo a pulverização de valores e princípios que nortearam a nossa cultura durante tanto tempo e não nos serve mais. Não nos serve mais. Esse salto na direção do novo, ele não se resolve sem que haja antes a clareza do movimento ou tentativa e erro. Você vai testando, você vai vendo para que lado se vai. E no período de transição planetária, que não é exclusividade da Terra, todos os mundos passam por isso,
temos um entrechoque de ideias. A palavra mudança assusta. Ela, de fato, atemoriza quem prefere estar onde está. Aqui pelo menos eu sei onde eu estou. A palavra mudança causa vertigem em muita gente. E a palavra mudança atrapalha principalmente quem se locupleta de bens materiais ou de poder. Porque as coisas podem estar complicadas e difíceis para a maioria da humanidade, mas para mim tá bom. Se tem calor demais, se o mundo está esquentando, eu tenho sempre ar-condicionado em casa, no carro e no trabalho. E tenho dinheiro para viajar nas férias para os lugares menos quentes. Eu estou aqui ilustrando, metaforicamente, uma posição conservadora, no mau sentido do termo, quando você, diante das evidências, sempre haverá de justificar por que não se deve mudar. Kardec fala sobre isso. A época atual é de transição, confundem-se os elementos das diferentes gerações. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Tem ideias e pontos de vista opostos. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Então, nós estamos falando de um período de turbulência, eu já falei para vocês, quando terminou a pandemia, a fase mais aguda, que a gente passou a ter convivência social e teve autorização para deixar de usar máscara, porque a vacinação nos salvou. A inflexão da curva de mortalidade é evidente, a inflexão da curva de internações é evidente, só não vê quem não quer. Os dados epidemiológicos, eles existem para isso. O poder da vacina. A vacina nos salvou. E aí eu fui fazer a minha primeira palestra fora do Rio de Janeiro, depois de um tempo sem fazer nenhuma palestra presencial, num evento da Federação Espírita de São Paulo, e me emocionei muito quando no avião, eu contei essa história, a aeromoça, ao dar instruções de voo, que ela sempre tem o textinho, né, pronto, ou comissário de bordo, e ela começa dizendo, afivelem os cintos. Eu fiquei muito emocionado, porque para mim era uma metáfora do espiritismo na minha vida. O espiritismo na minha vida significa exatamente a estabilidade e a segurança no momento de turbulência. Tal qual o cinto de segurança num automóvel e principalmente no avião, quando você tem sacolejo, quando você tem... No avião isso pode ser sério, dependendo da turbulência, a pessoa pode ficar muito machucada se ela não colocar o cinto. O que não significa que durante a turbulência você não fique emocionalmente instável. Ninguém gosta de encarar uma turbulência. Eu não quero nem falar das que eu peguei por aí, porque é uma sensação horrorosa. É uma montanha-russa hardcore. Agora, você tem o cinto, você tem o principal. Eu não estou fazendo aqui proselitismo do espiritismo. Na sua corrente de fé, se você tem alguma, nem precisa ser uma religião, mas se você tem um sentimento de fé que te anima, você haverá de reconhecer que ele te sustenta, especialmente nos momentos de hesitação, desesperança, momentos em que você não tem mais certeza se aquilo que a tua fé sinaliza como caminho e como direção, de fato haverá de acontecer. Começando, então, recupero aqui a memória do que falei no início do Papo das 9. A inspiração para o estudo de hoje vai nessa direção. Da desesperança, do desalento e do pouco caso de jovens que, nesse momento, num ano muito difícil em termos de eventos climáticos extremos, e a percepção de uma das minhas filhas, que ficou entristecida percebendo esse pouco caso dos jovens da geração dela
diante da necessidade justamente da gente ser mais combativo. Não é o momento de engatar o ponto morto e puxar o freio de mão. É o momento de avançar. Então, deixa eu pegar aqui um pensamento que é muito conhecido, é uma frase de Victor Hugo, ou Victor Hugo para os franceses, certamente o maior escritor francês do século XIX e provavelmente um dos maiores escritores, poetas, romancistas da história da literatura, que foi contemporâneo de Kardec e chegou a ser considerado por Kardec, no século XIX, em certa medida, um precursor do espiritismo, porque antes da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, Victor Hugo já compartilhava. Victor Hugo, autor de Les Misérables, Os Miseráveis. Victor Hugo, gente, não é... Victor Hugo é uma sumidade. E ele tinha pensamentos que ele manifestava publicamente, muito sinérgicos, ao que o espiritismo preconiza. Por isso que Kardec reconheceu, assim, o Victor Hugo foi um precursor do espiritismo. Ele falava de manifestações espíritas, falava de mediunidade, falava de vida após a morte, possibilidade de comunicação. Victor Hugo, tá? Para você se situar no debate. Ele tem uma frase genial, que cai como uma luva para o estudo deste domingo, para nós aqui. Aspas. Nada é tão poderoso quanto uma ideia cujo tempo chegou. Olha que frase bem calibrada. Nada é tão poderoso quanto uma ideia cujo tempo chegou. Eu vou relacionar para vocês aqui vários eventos, sem entrar em detalhes, que provavelmente justificaram o pessimismo desse grupo de jovens que uma das minhas filhas teve contato, que estão aparentemente anestesiados diante dessa avalanche de eventos climáticos extremos e não vem saída, não vem solução. E aí ficam entre a dor e a anestesia de dizer não há o que fazer, então eu vou curtir a vida doidado, sem me envolver na solução dos problemas, sem fazer o que eu preciso fazer. Porque todos nós temos o que fazer. Esse é o ponto, tá? Já estou dando spoiler aqui sobre o caminho num mundo onde o apocalipse está acontecendo, no sentido que eu já expliquei. Então, nada é mais poderoso do que uma ideia, cujo tempo chegou. Que ideia é essa? É a ideia de que temos todas as possibilidades de viver em harmonia com a natureza, em harmonia com o clima, cuidando da água, da terra, do ar, dos seres vivos desse planeta. A bem da verdade, temos a obrigação moral enquanto espécie líder, topo da cadeia evolutiva, dotada de recursos fantásticos, do pensamento lógico, do pensamento abstrato, da noção de Deus, do intelecto superior, pelo amor de Deus. Nós temos muito o que fazer para reverter a onda de destruição. Temos um entrechoque de ideias no mundo sacolejado pela transição planetária. Aqueles que defendem, praticam, lutam, militam em favor do novo. Um jeito diferente de resolver as coisas. Um jeito diferente de pensar, sentir e fazer. Um jeito diferente de fazer política, um jeito diferente de fazer negócios, um jeito diferente de programar grade curricular nas escolas, ementa de cursos nas universidades, um jeito diferente de pensar
alimentação, meios de transporte, construção civil, um meio diferente de existir. É disso que... Olha o tamanho do desafio. Essa é a ideia poderosa que me parece. Vitor Hugo aqui, a frase dele é perfeita para desenhar o atual entrechoque de ideias e a necessidade de quem tem a compreensão desse momento não refugar, não recuar, não se atemorizar, não abandonar a luta. Esse ano, desculpa, eu estou... Enfim, eu estou... Esse ano, nós tivemos muitos motivos para testar o ânimo, a coragem de fazer e de acreditar num mundo melhor e mais justo, que precisa ser um mundo equilibrado ambientalmente. Não me lembro, eu tenho 57 anos, cubro mudança climática há mais de 30. Eu não me lembro de um ano como 2023 no Brasil e no mundo. No Brasil, vou fazer aqui um breve retrospecto, sem entrar em detalhes, senão fica chato. Começamos o ano com a maior chuva da história do Brasil, medida no litoral de São Paulo, mais de 600 milímetros, que é uma coisa absurda. Uma chuva de 100 milímetros em qualquer lugar do mundo haverá de causar danos. Multiplica por 6, foi o que caiu no litoral norte de São Paulo. Depois, nós tivemos a maior seca da história da Amazônia ainda não resolvida, atingindo mais de 500 mil de pessoas e todos os 62 municípios de um estado amazônico, que é o Amazonas. Portanto, a seca atinge toda a região norte, mas no Amazonas todos os 62 municípios declararam emergência. E sem água, eu tive por lá, vi isso de perto, não é só não ter água para beber, cozinhar, asseio e higiene. A água permite locomoção, mobilidade. Sem água, você fica ilhado numa comunidade ribeirinha distante de uma cidade onde você comprava comida, remédio, onde você ia pegar lá a sua aposentadoria, sei lá, você fazia comprinha de subsistência. Essa seca ainda não se resolveu. Dias atrás, descobriu-se que o Brasil, pela primeira vez, detectou zonas desérticas. A gente tem o semiárido nordestino. Os cientistas do clima falam isso há décadas. Olha, o semiárido vai virar árido, vai virar deserto. Agora você já tem essa constatação, tá? Rio Grande do Sul, não apenas. Os estados do Sul sofrendo muito. Isso também, em certa medida, previsto, muito antes de acontecer. O El Niño, combinado com o aquecimento global, agrava índice pluviométrico, chuvas colossais. Só que o que aconteceu foi devastador. E aconteceu assim. Ali, na bacia hidrográfica Taquari-Antas, você teve em setembro aquele dilúvio, atingindo 1.400.000 pessoas, com morte, destruição, aquele aguaceiro. Agora voltou na mesma região. Porto Alegre teve parte da capital gaúcha inundado, Guaíba subiu muito, muito acima do seu nível. Então, para quem está vivendo isso, não banalize essas informações. Se coloque no lugar de quem está vivendo nessas regiões, sentindo na pele tudo isso. Nós tivemos um incêndio novamente devastador do Pantanal, e tanto no Pantanal quanto na Amazônia, as pessoas precisam compreender cada queimado ou desmatamento vai determinando a degradação do verde. Ele vai ficando mais rarefeito. Sabe quando você começa a perder cabelo? Você começa a ficar com o pedacinho da tua careca aparecendo? Então, guardadas as proporções, você vai tendo uma floresta que vai perdendo árvores. Ela vai se tornando mais vulnerável ao calor e ao fogo. É fácil de entender. Porque a floresta compacta, as árvores suam vapor d'água, você eleva a umidade. Quando você vai subtraindo verde
você vai degradando a floresta vai mudando o seu perfil, o seu status. Esse ano, na cúpula da Amazônia em Belém, eu cobri, pela Globo News, falou-se no documento final 5 vezes a palavra ponto, a expressão ponto de não retorno da Amazônia. O que é isso? Dependendo do nível de destruição e degradação, você altera o status de floresta tropical úmida, ela passa a ter outra configuração. Ela não produz mais chuva como produzia antes, ela não determina mudança na temperatura como fazia antes, no sentido de dar um alívio, e ela passa a ter o status de savana. Vegetação rarefeita típica de vários lugares do mundo, principalmente da África. Isso pela ação humana, tem nada a ver com a natureza. Bom, tivemos o vento em São Paulo que causou apagão, mas nem foi o maior vento da história da capital paulista, mas um vento de 100 km por hora, só para você ter uma noção, Ponte Rio-Niterói aqui no Rio de Janeiro, entre Rio e Niterói, óbvio. Quando tem vento de 70, 80 quilômetros, o vão central da ponte balança, você interrompe o tráfego. O tráfego é bloqueado porque há risco. O motorista pode perder o controle do carro. Então vejam, isso é 2023 no Brasil. Eu poderia falar de outros eventos, mas eu não quero ficar falando disso agora. Eu estou dando um exemplo. 23, o ano de 23 do século 21, é um ano perturbador para a resiliência psíquica e emocional de muita gente que pode fazer a confusão com o Apocalipse dizendo é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Ah, André, então o que é isso? Isso, do meu ponto de vista, são as evidências de que precisamos mudar, corrigir, ajustar. E aí temos o entrechoque de ideias. Incrível isso. Essa semana tivemos um exemplo do entrechoque de ideias, quando internamente a Petrobras anunciou o planejamento de investimentos para o quadriênio 2024-2028. O próprio presidente da Petrobras defendia que 15% dos valores carimbados para investimento nesses 4 anos deveriam ir para fontes renováveis de energia. É a percepção de que se você não faz isso, a transição energética ela vira piada, porque se a gente tem a emergência climática, se a gente está sentindo na pele o dissabor de viver num mundo sacolejado pelo aquecimento global, e se a gente tem a plena noção de que a queima de combustíveis fósseis é o veneninho que altera o clima, se a gente lembra que o Acordo de Paris, que é o acordo que está em vigor, declarou guerra aos combustíveis fósseis. Se a gente acessa o documento da Agência Internacional de Energia, que é o órgão, digamos assim, mais, eu diria, conceituado de registrar o que está acontecendo com as fontes de energia no mundo e que caminho a humanidade está seguindo, qual é o ônus, qual é o bônus desse caminho. A Agência Internacional de Energia recomenda que não se explorem novas jazidas de petróleo no mundo, que se promova a exaustão, até a última gota, se quiser, das jazidas já conhecidas. É preciso migrar, é preciso sair daí. Isso aí é o atoleiro, é o pântano, que está determinando o agravamento dos eventos climáticos extremos. E aí você vai ver, se a gente presta atenção, dados de um relatório do FMI do mês de agosto, referente a 2022, ano passado, subsídio para petróleo, carvão e gás no mundo, em 2022, 7 trilhões, TRI, 7 trilhões de dólares. Eles estão faturando como nunca, com subsídio. Agora pensa, André, mas o que está indo de subsídio, de isenção de impostos, de recursos que você deixa de tributar,
quem está envenenando o planeta? 7 trilhões de dólares. E o que está indo para fontes renováveis? Aproximadamente 380 a 400 bilhões, é 1/3 de 1 trilhão por ano. Essa conta não fecha. É o entrechoque. Aí a Petrobras, voltando essa semana, agrava, do meu ponto de vista, a percepção de que não corrige o caminho. A palavra mudança assusta, é o que eu falei. Nem a vontade do presidente, porque tem conselho de administração, tem pressão de Brasília, presidente da República, ministro da Casa Civil, ministro de Minas e Energia. O business as usual, deixa como tá, vamos no petróleo. O petróleo dá o retorno no curto prazo. As outras fontes vão levar tempo para serem maturadas. Então, em 4 anos, carimbou-se o que eu vou dizer, 102 bilhões de dólares em investimento, é uma fábula, dos quais 7. De 102 bilhões, 7 para eólica, hidrogênio verde, solar e outros projetos de descarbonização da Petrobras. Perdemos uma chance. Adiamos para daqui a 4 anos. Tem uma palavra em inglês que diz o seguinte: o dinheiro manda. Money talks. Money talks. Eu lamentei isso, eu registrei isso nas redes, e eu pretendo manter-me muito posicionado em relação a um pensamento crítico em relação àquilo que ameaça, não apenas a mim, principalmente os mais pobres. Que é outra constatação óbvia: quem paga o pato do aquecimento global, quem mais sofre? São tantas as evidências, relatórios, tem literatura medindo, tem pesquisa, tem trabalho científico publicado em revista especializada, Nature, Science. Quem paga a conta da forma mais cruel é o pobre. Se tem uma quebra de safra, olha que loucura, assume a presidência da Argentina Milei, negacionista do clima, não quer cumprir o Acordo de Paris e anunciou isso, reduzir drasticamente o número de ministérios. Até aí tudo bem. Entre os ministérios que ele está suprimindo, pulverizando, estão educação, saúde e meio ambiente. Milei se elege presidente na Argentina no mesmo ano em que a Argentina de Milei sofreu, lá para o mês de janeiro e fevereiro, a maior seca das últimas 6 décadas, que determinou quebra de safra de soja, de milho, um prejuízo colossal para um país que tem muitos problemas econômicos. Não pode ter quebra de safra de soja e de milho. E teve. E essa seca colossal, gigantesca, a maior em 60 anos pelo menos, foi atribuída, em certa medida, a um evento climático extremo. Não foi só a Argentina que sofreu isso esse ano, não. Então vejam, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando da coragem de mudar. Ontem eu estava dando uma caminhada de manhã, recebi no Zap uma mensagem. Eu não vou falar o nome porque eu não consultei ele antes de fazer o Papo das 9. Me ocorreu agora falar sobre isso. De um dos diretores de cinema mais brilhantes do Brasil, reconhecido internacionalmente. Cara, é muito fera. Sou muito fã dele. Mas por que não pedir licença a ele para compartilhar essa informação? Peço desculpas, mas não vou dizer o nome. E ele mandou para mim assim: André, li o que você postou sobre a Petrobras essa semana nas redes sociais, queria sugerir uma matéria. Aí eu, claro, manda ver. Os acionistas da Petrobras, ou seja,
uma empresa de capital aberto, as ações da Petrobras invariavelmente estão sempre valorizadas, porque esse é um mundo óleo dependente. Nós somos dependentes químicos de combustível fóssil. E os oleocratas de plantão, sabendo que o petróleo dá retorno, fecham os olhos e os corações para a necessidade de investir mais e melhor em outras fontes. Porque no plano de investimentos da Petrobras teve essa desproporção, essa assimetria absurda. E aí esse diretor falou, entrevista os acionistas, principalmente lá, ele brincou falando assim, os Faria Limers da rua Faria Lima, lá em São Paulo, coração financeiro do Brasil, se eles se sentem responsáveis por isso, pelas implicações de se investir na Petrobras, colocando esse fortuna na direção do combustível fóssil. E eu falei, olha, eu acho que eles vão alegar que é preciso de dinheiro do petróleo para financiar a transição energética. Não é verdade, não é verdade. Eu não vou ter tempo aqui de polemizar sobre isso. Eu já falei de 7 trilhões de dólares em subsídio. O petróleo dá muito dinheiro, mas precisa sangrar recursos públicos para ter desempenho, performance, pujança. Não caminha com as próprias pernas, porque é uma indústria muito cara. Precisa de muito subsídio. E aí eu comentei com esse diretor, encerrando o papo, falei assim, olha, você está tocando no assunto espinhoso, porque não é só quem tem ações, acionista. Eu estou falando de Apocalipse, eu estou falando da revelação de João Evangelista e a necessidade da gente entender esse momento, só para você entender o contexto, o fio da meada. A promoção do novo, um mundo novo, a nova geração, novos valores, princípios, nova forma de fazer política, economia, nova forma de planejar cidades, nova forma de educar, nova forma de se posicionar no mundo. É disso que eu estou falando. E aí eu falei para ele, olha, você sabe que você tem um caraminguá sobrando e quer investir em alguma aplicação no banco? É incrível como os gerentes dos bancos não conseguem explicar. Quando o gerente diz assim, investe nesse fundo, bota o seu dinheiro aqui, aí você pergunta assim, e eu devo dizer que eu sempre azucrinei a vida do gerente, quando eles não têm certeza eu não boto. Eu pergunto assim, você está pedindo para botar meu dinheirinho, meu caraminguá aí? Na verdade é minha aposentadoria, né? Eu preciso, todos nós devemos ter ciência de que planejamento financeiro, quando a gente tem o privilégio de poder planejar isso, porque tem um momento que se você, na vida, vai precisar, não trabalha mais, a saúde tende a demandar mais cuidados, você tem que ter uma reserva, esse é o ponto. Pelo menos para mim, quando eu falo para vocês de poupar um caraminguá. Mas eu já devo ter perdido muito dinheiro com o gerente, por quê? Porque o gerente diz, é para cá que está dando dinheiro. Aí você pergunta, tem petróleo aí? Tem mineradora aí? Tem construtora aí? Ah, não sei dizer, então não vou nessa. Ah, mas está dando melhor taxa de retorno do capital investido. Cara, eu não vou botar dinheiro em petróleo. Eu não vou botar dinheiro em mineradora. Eu não vou botar dinheiro em construtora. Com todo respeito às empresas éticas desses setores. Por que eu não vou botar? Primeiro que todo mundo está indo para tal da blue chip, né? É o que dá mais retorno. Segundo, eu sou ambientalista, sou professor, sou jornalista, eu conheço os bastidores de parte dessas indústrias, elas não são sustentáveis. Elas degradam, depredam e destroem aquilo que eu prezo, aquilo que eu defendo. Eu não posso embarcar nessa onda. Aí o gerente ficou olhando para mim com aquela cara de, sabe, zumbi. Ah, então tá, porque eles ganham comissão em cima do que você, sabe? Não estou reclamando da comissão, não, é o sistema. Hashtag estou fora. Na medida do possível, eu não quero, perante minha consciência, ser avalista num momento de transição planetária, tendo o diagnóstico do que está
desregulando o nosso planetinha. Eu não vou por aí. Ah, André, você está sendo muito radical. Não! Viva Vitor Hugo! Nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. O tempo é agora. A ideia faz todo sentido. Eu não falei tudo isso para minha filha quando manifestou tristeza por perceber colegas da mesma faixa etária desencantadas com o mundo, desesperançadas diante dessa avalanche colossal de desgraças ambientais. Eu falei, filha, se sabe que a gente está aqui de passagem para fazer o melhor ao nosso alcance. E cada coisa que você faça na direção que a tua consciência afirma para você ser o certo, germina. Grandes movimentos da história da humanidade surgiram a partir de 1, 3, 5, que ousaram seguir por um caminho diferente. Por vezes pagaram com a vida, em outros tempos. Hoje não mais. Eles podem ser cancelados, podem ser ridicularizados, podem ser alvo de campanha nas redes sociais difamatória. Enfim, as estratégias mudaram, mas o sentido é o mesmo. Quem ameaça os interesses colocados aí vira inimigo do sistema. E como inimigo do sistema, é alguém que haverá de sofrer as consequências disso. Aliás, outra ideia linda que me move na direção do que Vitor Hugo falou. Na natureza não existem castigos ou recompensas. Existem consequências. Vou repetir. Na natureza não existem castigos ou recompensas, existem consequências. Quem está prestando aos sinais não pode falar uma coisa e fazer outra. Não pode. Bom, eu quero aqui deixar clara uma posição que está expressa no mantra do Papo das 9, que desde o início da pandemia a gente aqui repete, por isso que é o mantra. Força, coragem e fé. Eu já fiz um estudo inteiro no Papo das 9 sobre as 3 palavras mágicas, no sentido mais brincalhão meu aqui. Não tem palavra mágica, mas tem palavra inspiradora, tem palavra que nos move, tem palavra que nos inspira. Eu vou encerrar o Papo das 9 lembrando de forma bem enxuta e resumida a história dessas 3 palavras para mim. Eu contei para vocês que quando lancei, anos atrás, Viver é a Melhor Opção, a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo, na primeira fila de autógrafos, no primeiro lançamento, que foi em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Foi linda a maneira com que não houve obra do acaso no lançamento desse livro, numa cidade, àquela época, muito traumatizada pelo que houve na Boate Kiss. E eu tive contato com pessoas ligadas às vítimas. O CVV, inclusive, deslocou uma força-tarefa para Santa Maria para, de alguma forma, ajudar pais, parentes e amigos dos jovens que desencarnaram naquela tragédia serem, de alguma forma, assistidos, né? Assistidos através do desabafo, do acolhimento, da assistência. Lançamos o livro lá. Na fila de autógrafos havia uma pessoa, e isso aconteceu em todos os lançamentos, vários, todas as vezes que esse livro alguém o adquire, e 100% dos direitos vão para o CVV, tá? Todas as reimpressões. Mais de 60 mil livros já foram vendidos. A pessoa chega e diz assim, isso é muito comum, eu quero, não é para mim não, é para uma pessoa que está sofrendo muito,
e está com umas ideias esquisitas na cabeça. Por favor, é uma súplica, a pessoa diz assim, escreve uma coisa que ajude essa pessoa a mudar de ideia. Não adianta eu dizer na fila, mas eu não conheço essa pessoa. Eu não tenho noção do que seria agradável, importante para ela ouvir agora. Não adianta. E aí eu fiquei, a primeira vez que aconteceu isso, me deu um pânico, assim, eu falei, que responsabilidade. E agora? O que eu falo? Ou o que eu escrevo? Me veio força, coragem e fé. E essas três palavras que eu não elaborei, elas vieram. Eu sou espírita, eu, portanto, entendo que houve aí provavelmente, vou checar isso quando eu desencarnar, se não me disserem em nenhuma mesa mediúnica, de onde vieram as três palavras, não importa, elas vieram, eu escrevi. Eu percebi o impacto dessas palavras sobre mim e sobre quem recebe, oralmente ou por escrito. Depois eu me debrucei, muito tempo depois, sobre o que essas três palavras resumem de interessante a ponto de determinar nas pessoas essa reação. Eu vou aqui fazer o resuminho, a gente já fez um estudo sobre isso. Força, porque no universo tudo está em movimento, tudo. Micropartículas invisíveis, planetas, sóis, asteroides, tudo se movimenta o tempo todo, mas para se movimentar, que é uma condição fundamental para a gente estar dentro do universo, a gente precisa sair da inércia, a gente precisa sair do ponto morto. Para sair da posição de parado, você precisa movimentar, você precisa de força, você precisa se deslocar. Então, força é a palavra matricial, ela é a primeira palavra. É a palavra que sugere movimento, que é a palavra de ordem do universo. Tudo está em movimento o tempo todo, tudo muda o tempo todo. Flua no universo, saindo do ponto de estática. Eu estou paradinha. Não. E não é parado fisicamente, tá? Uma pessoa que tenha perdido os movimentos, ela não perdeu, eventualmente, as faculdades mentais ou a capacidade de se mover a partir de uma sucessão de pensamentos que podem e devem descortinar horizontes, estimular outras coisas, abrir caminhos, né? Então, força. Sair da inércia. 2, coragem. Coragem para quê? Porque você vai sair da inércia para onde? Qual é a direção? Como é que você sabe que essa é a direção certa ou não? A vida é tão frágil, por quanto tempo você vai estar por aqui? Numa relação amorosa, por quanto tempo haverá a pessoa querida por perto? Por quanto tempo você estará empregado? Por quanto tempo você terá comida, casa, saúde? Quando você começa a pensar que a vida ela tem uma dinâmica onde não há um roteiro que você possa acessar, que estabeleça a ordem sequencial dos fatos, quando você entende que não adianta ter angústia por não saber o que vai acontecer daqui a 10 segundos, não adianta acalentar uma ansiedade por não saber exatamente um monte de coisa importante. Coragem para existir, aceitando o imponderável, aquilo que haverá ainda de acontecer no tempo certo e do jeito certo. Nós não temos o controle das coisas. É preciso ter coragem para aceitar isso. Não tem aquela música do Gil? Pais zelosos, mães corujas, vejam como de repente as águas ficam turvas. A gente precisa, nossa, fiquei arrepiado aqui.
a gente precisa aceitar o imponderável. Ele faz parte do universo e isso nos fortalece, não nos enfraquece. Isso nos fortalece. Força para sair da inércia. Coragem para descobrir qual é o seu caminho, tentativa e erro. Opa, acertei aqui, errei ali, não vou me abater, a vida segue. Não vou ter o mito do controle me atrapalhando. Eu vou praticar a resignação positiva. Eu faço o que está ao meu alcance, o que não tiver ao meu alcance, eu entrego a Deus. Aceita, entrega, agradece e confia. Se lembra do Demóstenes? Muito bem. E fé? Onde é que a fé encaixa? Força para sair da inércia, do ponto morto. Coragem para entender que o que vier a acontecer não depende só de você. Você tem a possibilidade de realizar muitas escolhas, mas nem sempre elas serão favoráveis a você e a vida segue, sempre segue. E a gente sempre aprende mais e a gente sempre reduz risco quando a gente se permite o aprendizado. Fé é mergulhar no escuro. Fé é dizer, por mais que a tempestade me atemorize, que eu não consiga ver o que está por trás destas nuvens espessas, que eu esteja aqui amedrontado com os relâmpagos e os trovões, por mais que eu me sinta sozinho, por mais que eu me sinta abandonado, por mais que eu me sinta desamparado, por mais que as coisas aparentemente estejam todas dando errado, por mais que eu não consiga ver os meus planos dando certo, por mais que eu não entenda a razão pela qual Deus subtraiu da minha vida uma pessoa tão querida, tão importante, tão amada, nesse momento da minha existência, por mais que eu não entenda por que tanta gente boa desencarna e tanta gente má fica por aí, eu acredito em Deus. Ele está no comando. Como disse certa vez Gilberto Gil, eu fechei com Deus. Se Deus mandar eu ir para o inferno, eu vou. Não deixem de acreditar que, apesar de tudo, há luz no fim do túnel. Haverá o momento em que esse Deus, que é amor e justiça, perceberá que a decantação do mundo de regeneração chegou ao ponto certo, dessa mudança planetária de vibração, de frequência, de sintonia. E aqueles de nós, embora imperfeitos, que tivermos a boa vontade de nos corrigirmos, permaneceremos aqui, fazendo o que nos parece ser o certo, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, não apenas porque é bom para mim, é porque é bom para o coletivo, principalmente para os mais desamparados, miseráveis, excluídos. Somos uma família humana. Jesus usou a nomenclatura irmãos. Somos irmãos em humanidade. Veja como isso nos dias de hoje parece por vezes absurdo, mas essa é a essência espiritual da nossa espécie. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça. Todos nós que seguimos a nossa consciência, que sabemos distinguir o certo do errado, do ponto de vista dos interesses coletivos. Não abdicaremos, não renunciaremos às escolhas que precisamos fazer a cada dia. Força, coragem e fé para todos vocês.
Até quarta-feira. Agradecido, Deus Pai e Jesus, mestre amigo, pela reunião da noite de hoje, em que sairemos daqui mais conscientes dos ensinamentos recebidos, que possamos, nesse sentido, trabalharmos no nosso interior, a fim de estarmos mais atentos às normas e às consequências dos nossos atos neste planeta. Que a sua luz, Pai, nos ilumine. Que a sabedoria de Jesus nos permita gravar e entender. E que mais do que isso, possamos praticar esses ensinamentos nos nossos dia a dia. Que a paz de Deus esteja conosco e com todos os presentes e com toda a nossa grande família planetária. Louvado seja o teu nome, louvado seja o nome de Jesus. Permissão, Pai, para encerrarmos a noite de hoje, o nosso louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Projeto Caminhar. Nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.